No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Bom dia! Hoje, dia 18 de janeiro de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, vamos lá, nessa segunda-feira, semana começando, e vamos recapitular ou ler aqui um versículo poderoso da unicidade de Deus que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 1. Abra a sua Bíblia e leia com a gente. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Bom, o Criador do mundo estava aqui. O mundo foi feito por ele. Está lá em João, capítulo 1, verso 10. É um texto que foi feito por ele, entendeu? Estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Outras traduções, foi ele quem fez, o Criador do mundo. Estava aqui, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veja que interessante isso que você ouve aqui no Minuto da Unicidade. Não estou deturpando o versículo, não estou aqui dizendo, porque não estou fazendo nenhum malabarismo. Aliás, se você for ler perfeitamente o Evangelho de João, capítulo 1, lá no princípio, primeiro versículo, ele diz o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Bíblia King James, ela facilita bastante essa parte na tradução, que ela diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, era a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus que estava lá no princípio, aí onde é que palavra de que princípio que você está falando? É só você chegar a Gênesis. Ora, em Gênesis 1, diz o quê? No princípio, lá, criou Deus, mesma coisa que está falando João, mesmo assunto. Aliás, a doutrina dos apóstolos e profetas é a mesma coisa, Cristo, edificados e alicerçados na doutrina dos apóstolos e profetas, qual Cristo é a pedra principal, Efésios 2:20. Então veja que o apóstolo aqui está se reportando a Gênesis, falando, chegando no momento, no ápice da criação, para dizer aquela voz que falava lá, haja sol, haja luz, aquela palavra, não tem aquela voz que você ouve em Gênesis? Você não vê ninguém, mas só ouve a voz. Pois é, aquela voz, diz no versículo 14 de João, aí mesmo, aquela voz que falava no princípio, criando todas as coisas, ela veio aqui, olha aqui, versículo 14, e o verbo, quer dizer, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Você está entendendo? E o verbo, ou seja, e a palavra, aquela voz, aquele que falava lá, se fez carne e habitou entre nós. E mais, João fala mais um detalhe, e vimos a sua glória. O que ele negou para Moisés, os discípulos viram, permitiu pela sua... Por isso Jesus vai falar, olha, muitos dos vossos pais, vossos profetas desejariam ver e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não tiveram essa oportunidade, a chance. Então, vocês estão sendo super bem-aventurados, maravilhados, porque até nós aqui do futuro gostaríamos de estar lá, de repente, se sentar, quem é que não queria? Conviver com Cristo, livre do fermento das religiões, da religiosidade, quem não queria? Mas os seus não receberam. Então, diz a Bíblia, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Entende? De uma vez por todas. E o verbo era Deus, ou seja, a palavra era Deus. E a palavra se fez carne, e o verbo se fez carne, se materializou, veio aqui. Por isso que ele fala, ele vai falando assim o tempo todo, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo
não conheceu. Tá bom, Tony, tá bom. Ele fez o mundo com a ajuda do Pai. Ele é o Pai da eternidade. Aí, se você ler o outro profeta, vamos lá para o profeta, vamos para Neemias. Olha o que diz Neemias, para terminar o Minuto da Unicidade dessa segunda-feira. Neemias, capítulo 9, verso 6. Só tu és Senhor. Olha aí. Só tu és Senhor. Então não pode ter dois. A Bíblia diz que Jeová é o varão de guerra, é o Senhor. A Bíblia diz que toda língua tem que confessar que Jesus não tem dois senhores. Tem que decidir, você aí que é trinitariano, você que é dualista, tem que decidir quantos senhores tem. Porque Jesus é Senhor dos senhores. E só tu és o Senhor, com S maiúsculo. E diz mais, tu fizestes o céu dos céus, e todo o seu exército, aí, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, tu os guarda com vidas a todos, os exércitos do céu te adora. Neemias 9,6, só tu és Senhor, só tu fez o céu, só tu fez o céu do céu, só tu fez o seu exército, fez a terra, tudo que nela há, fez os mares e tudo que neles há. Ele fez, só tu. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele. E o mundo não conheceu, entendeu? Só tu fez, só tu criou sozinho, fez sozinho, sozinho. O que diz lá, Jó capítulo 9, verso 8, diz, só tu estende os céus, só tu andas sobre as águas, só tu. Bate o martelo, fecha a questão. É por isso que a gente pede sempre a sua oração aqui para continuar nessa missão, meus amados irmãos, falando desse nome. Tá chegando a hora de sermos proibidos de falar deste nome. Amanhã nós voltaremos. Graça e paz. Minuto da Unicidade.